Graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, amém? Quantos querem mergulhar mais em Deus? Amém? Maravilhoso sentir a presença do Senhor e saber que Ele está aqui, não é? O pastor Ademar essa manhã falou de algo que Deus tem colocado no meu coração para estar ministrando com vocês. Ele falou que o nosso coração às vezes fica ansioso, nosso coração às vezes fica, não é, cheio de preocupações. Quantos às vezes sentem que o seu coração é tomado de preocupações e ansiedade? Quantos sentem? Então, ao longo do meu ministério, nós já temos 15 anos de ministério, e eu tenho percebido que muitas pessoas querem muito o Senhor, desejam muito mergulhar e mais fundo, né? Desejam de todo o coração, e o amor que eles têm é verdadeiro pelo Senhor, mas eu percebo que, às vezes, existem alguns limitantes na vida dessas pessoas que estão impedindo essas pessoas de mergulhar mais fundo. Sabe, é como se você chegasse na piscina e desse um mergulho, mas aquela piscina fosse rasinha. Você já tiveram essa experiência de chegar na beira de uma piscina e falar assim: eu não posso mergulhar fundo porque essa piscina é muito rasa. Ou às vezes é uma piscina que você olha, até percebe que é uma piscina funda, mas você não tem como mergulhar nessa piscina. Então, Deus tem colocado muito no meu coração falar sobre esses limitantes, né? Trazer uma unção de liberação para as pessoas, trazer uma unção de liberação para você, para sua casa, para sua família, uma unção de liberação para o seu ministério, para o seu chamado, para que você possa ser tudo aquilo que Deus sonhou que você fosse. Amém? Quantos querem ser tudo aquilo que Deus sonhou a seu respeito? Amém? É maravilhoso isso. Nós sonharmos os sonhos de Deus para nós. Eu quero que você abra comigo 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos hoje, essa manhã, meditar um pouquinho na história de um grande homem de Deus. Um homem que Deus tinha sonhos grandes a respeito dele. Um homem que foi chamado para fazer diferença na sua nação. E eu acredito que você está aqui nessa manhã porque você foi chamado para fazer diferença nessa nação. Alguns foram chamados para fazer diferença em todas as nações, em outras nações. Então nós vamos aprender essa manhã o que aconteceu com a vida de Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 4 a 7. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Vamos ler juntos. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois demasiada longa te será a viagem. Eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado: Deus não acabou com você. Deus só está começando. Aleluia! Deus só está começando conosco. Essa é uma notícia boa para você, sim ou não? Todas as experiências que você já passou na sua vida, eu quero te falar, Deus só está começando com você. E foi essa palavra que o Senhor trouxe para Elias naquele momento. Come, Elias. Come. Essa manhã vocês comeram da palavra do Senhor, né? Aprenderam que a palavra do Senhor é alimento. Come, Elias. Come. Bebe água, a água do Espírito Santo, como nós precisamos do Espírito Santo. Elias, você vai precisar. Sabe por quê, Elias? Porque o que eu tenho para você é grande. Eu quero te dizer que existe uma geração de jovens como vocês que estão ansiando desesperadamente por algo que preenche os seus corações. Existe uma geração que está
esperando ansiosamente por Jesus em suas vidas. Uma geração perdida. E essa geração e toda a criação está esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Eles estão aqui essa manhã? Toda a criação está esperando, querido, a sua manifestação. Israel estava esperando. Deus estava com uma expectativa grande a respeito de Elias. Eu quero te falar, Deus tem uma expectativa grande a seu respeito. Aleluia. Deus fala para Elias, Elias, não acabou. Por que que você vai desistir agora? Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente fala assim, ai, para por aí. Não, não quero mais saber de grupo de louvor. Não, não quero mais saber de igreja. Ah, não, mexer com gente é complicado demais. Alguém já ouviu alguma vez essa frase? Hã? Ou foi só lá na minha igreja? Ah, não. Não é difícil demais mexer com gente. E olha, louvor, adoração, né? Principalmente na área de música, é você estar se envolvido com times, não é verdade? Isso significa o quê? Relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Relacionamento com Deus, vamos dizer junto. Relacionamento com Deus e relacionamento com pessoas. Então, muitas vezes nós olhamos para Deus como Elias olhou, não é? Não, Senhor. Não é? Eu não sei aqui quantos são de Minas, mas antigamente a gente usava uma frase que falava assim, para que eu quero descer. Chega, Senhor, né? Ah, você dedica, e a pessoa nunca reconhece. Você já falou isso alguma vez? Nossa, você faz tudo certo, e ninguém vem para te elogiar. O dia que você faz uma coisinha errada. Já pensaram sobre isso? Não é? Às vezes a gente fala assim, não, deixa para lá. A pessoa não quer saber de mim, eu vou deletar. Vou deletar do meu sistema. Não quero mais conviver. Eu para cá e ela para lá. Eu vou mudar de igreja. Oi? Eu vou mudar de time. Aí nós começamos a colocar defeito no time. Ah, esse time, esse grupo de louvor, esse pessoal da banda, essas pessoas, elas... Ah, eu acho que elas não estão muito assim à minha altura. Quando a gente fala assim, deixa pra lá. Deixa pra lá, não quero mais saber não. Vamos começar de novo em outro lugar, não é? Então Elias estava com uma crise. Elias está vivendo um momento muito difícil dele com ele mesmo. E eu quero te falar, você que tem um chamado de Deus, você vai viver momentos de você com você mesmo. Momentos em que você vai deparar com questões da sua alma e questões não resolvidas. E Elias estava num momento desse. Agora, uma coisa que me chama muita atenção. Elias estava no auge do seu chamado. Sim ou não? Se você olhar a história aí um pouquinho para trás, você vai ver que Elias tinha confrontado os profetas de Baal. Que Elias tinha mostrado para toda a nação quem era o verdadeiro Deus. Não era esse o chamado de Elias? Elias estava no auge do seu chamado. Estava realmente falando assim, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. E no auge do chamado, Elias vira e faz uma declaração para Deus. Ele sentou embaixo de uma árvore, pediu a morte e disse assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Uau! O que estava acontecendo no coração de Elias para Elias falar isso? Eu fiquei imaginando, eu fiquei me colocando ali no lugar de Elias, sentado debaixo daquela árvore, pensando, por que eu? Por que eu? Eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, por que eu tenho que confrontar um principado desse? Por que eu tenho que ser a única pessoa da minha família a fazer diferença? Por que eu tenho que ser a única pessoa da minha família a ir adiante? Por que eu tenho que ser essa pessoa? E ele começa a indagar essas coisas para Deus. E eu fico imaginando, né, eu ali naquele lugar, por que eu falaria isso? Porque nós
muitas vezes falamos isso. Qual era a indagação verdadeira do coração de Elias? Que sentimento de ansiedade, que sentimento era esse que estava vindo naquele momento e que poderia impedir o desenvolvimento da missão completa de Elias? Porque se Elias parasse ali, Elias não teria cumprido totalmente seu chamado. Concorda comigo, sim ou não? Nós vamos ver que Elias foi preparado e logo na frente, Deus acrescenta um amigo para Elias. Não é? Era um filho, mas também era um amigo. Você vai ver que até esse momento, Elias era um profeta solitário. E eu quero te dizer, não seja solitário. Deus precisa acrescentar amigos na sua vida. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Elias, então, estava com um sentimento muito difícil que poderia impedir a missão de vida dele ser completa. Que sentimento era esse? Culpa. Culpa. Elias tinha ido onde ninguém mais tinha ido. Da sua família, de Israel. Ele tinha ido num patamar que ele estava se diferenciando de outros. E ele foi tomado por uma culpa muito grande. Ele dizia, eu não posso ir além dos meus pais. E o que significa culpa? Que sentimento é esse? Será que você alguma vez na sua vida já se sentiu culpado? E você já parou para pensar que a culpa muitas vezes vai te limitar? A culpa muitas vezes vai impedir com que você cumpra a sua missão completa? A culpa significa uma avaliação dos nossos atos de forma negativa. Você que está anotando, pode anotar isso aí. Culpa é avaliação dos seus atos de forma negativa. Sentindo-se responsável por falhas, erros e imperfeições. Então, a culpa é quando nós avaliamos os nossos atos de forma negativa, sentindo-se responsável por falhas, erros e imperfeições. A culpa, ela pode ser uma culpa real. O que significa? De um ato que você praticou. Você praticou alguma coisa, você errou, você falhou com alguém, né? Ou você errou, você falhou com Deus. O que a Bíblia diz? Se você errou, o que a Bíblia fala para nós? Se você errar, né, você tem um advogado que vai diante de Deus advogar a sua causa. Se você errar, confessa os seus pecados a Deus. Então, todas as vezes que nós erramos, nós temos o quê? Um escape, não é verdade? Então, tem essa culpa que é a culpa real. É a culpa de um ato que você praticou. Mas tem uma culpa, que ela é uma culpa que está no nosso inconsciente, está no nosso oculto. Nós não estamos vendo essa culpa. Eu imagino que Elias também não estava vendo a culpa, esse sentimento como culpa no coração dele. Ele apenas estava pensando. Ele estava entrando numa dimensão de sentimento, de emoções, mas ele não tinha colocado nome para essa culpa. De onde vem a culpa na nossa vida? A culpa na nossa vida nasce em consequência das nossas experiências infantis. Quando nós somos pequenos, nós achamos que somos responsáveis por problemas que não causamos. Eu me lembro, quando eu era pequena, meu pai passou por uma situação muito difícil financeira. E eu me lembro que eu deitava na cama e ao invés de dormir, eu ficava pensando: o que eu posso fazer para ajudar meu pai? Eu era pequenininha, eu ficava pensando: olha, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou formar e eu vou devolver tudo o que roubaram para o meu pai. Eu não vou deixar que meu pai fique assim. Quantos já sentiram ou pensaram alguma coisa parecida? Ou quando eu via minha mãe triste, eu falava: eu preciso alegrar minha mãe. Eu preciso ser o motivo da alegria da minha mãe. Ela não pode ficar assim triste. Por que ela está tão triste? Então, muitas vezes nós achamos que somos responsáveis por causar esses problemas. Ou quando os pais falam assim, né? Esses dias eu estava conversando com uma mãe que teve
vários filhos, e ela fala muito isso, que ela não tinha pensado como que isso repercutia negativamente nos filhos. Ela fala assim, uma parte dos filhos hoje sai comigo, a outra parte fica. Olha, é porque ela teve muitos, então ela ficava pensando assim, ela ficava passando para eles a ideia de que eles eram pesados demais para eles. Quantas vezes os nossos pais passam ideia para nós assim? Os filhos são pesados demais. Se eu não tivesse vocês, a história seria diferente. Se eu não tivesse vocês, eu não seria casada até hoje. Eu tinha me separado do seu pai, poderia ser feliz. Então logo você pensa o quê? Se a minha mãe está triste, quem está fazendo a minha mãe triste? Eu. Porque se eu não tivesse nascido, ela poderia ter tido uma outra vida. Conheço pessoas que nunca conseguiram fluir na vida, no ministério, em nada. Por quê? Porque eles ainda, muito embora casados fisicamente, emocionalmente, não se desligaram dos seus pais. A Bíblia diz, lá em Gênesis, o que a Bíblia diz? Deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Deixa o pai. Só que esse deixa é um deixa emocional também. Então tem muitos pais que eles querem prender os filhos. Sim ou não? Aí eles falam assim, você quer casar? Pode até casar. A gente vai fazer um puxadinho aqui em casa para você. Para você não ir embora. Porque você é o motivo da minha alegria. Eu quero te falar, se você já ouviu isso, ou se você é pai que está aqui, já disse isso, isso é um peso muito grande para alguém. Você ouvir, você é o motivo da minha alegria. Ser o filho predileto, como José foi, também é um peso muito grande. Não é verdade? Os filhos prediletos sentem muita culpa por roubar o amor dos irmãos. Então ele se sente responsável pelos irmãos. Quando ele deveria ser apenas um irmão, ele passa a exercer a função de pai ou de mãe dos irmãos, porque se sente culpado. Eu quero te falar uma coisa essa manhã. A culpa mancha o amor. Será que você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Falar, a culpa mancha o amor. Existem pessoas que doam muito, mas o que está por trás não é o amor ao próximo. O que está por trás não é querer agradar ao Senhor. O que está por trás é culpa, é querer agradar o outro. E o ministério de louvor, muitas vezes, se eu estiver errada, você pode falar comigo, né? Tem a tendência de querer agradar. É só o ministério de louvor? Não. Muitas vezes nós queremos agradar muito as pessoas para sermos aceitos e amados. Então, quando lá na escala não está seu nome, quando alguém diz para você, não é a sua vez, você diz assim, eu não sou aceito, eu não sou amado. E a rejeição, quando somos feridos de rejeição, o nosso ministério é impedido. Vocês estão aqui? Amém? Então, muitas vezes, né, nós não lidamos conosco mesmo. Nós não vamos diante do espelho e falamos, eu estou agindo. Não é por amor, é por egoísmo, é por aceitação. Por quê? Porque muitas vezes nós somos isso, impregnados de culpa. Impregnados de culpa. Culpa, né, que a gente traz de quê? De querer suprir nos pais, de querer que os pais sejam muito felizes. E essa manhã, né, o Senhor vai nos convidar a entrar profundamente nessa questão e de sermos trabalhados nisso. Quantos querem ser trabalhados? Famílias infelizes geram filhos culpados. Então, muitas vezes as pessoas, elas querem muito, né, os pais, eles querem muito dar para os filhos as coisas. Não é verdade, pastor? A gente quer dar para os filhos tudo. E as pessoas às vezes falam assim, eu quero dar tudo que eu não tive.
E aí eles querem dar para os filhos coisas materiais, eles querem dar para os filhos aquela ausência, aquilo que ele não teve, e dá para os filhos também, sabe o quê, pastor? Os sonhos deles. Aí você já viu alguém chegar e falar assim, nossa, o sonho do meu filho é cantar no louvor. Quando o filho sobe, a mãe fica lá embaixo, vai. O sonho é do filho? Nem sempre. Nem sempre. Então, a pior coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos são sonhos não vividos por nós. Porque não adianta a gente chegar e falar assim, eu nunca falei para o meu filho que não era para ele fazer isso. Eu nunca falei para o meu filho que eu queria ser isso ou assado, mas não precisa falar, você sabia disso? Nós nunca brigamos na frente dos nossos filhos, mas não precisa brigar na frente. Todo mundo sabe e sente que os pais são infelizes. Meu pai, eu quando me formei, como eu disse para vocês, da culpa que eu tinha, quando eu me formei, eu quis fazer direito. Prestei vestibular, né, fiz direito, comecei a advogar. E aí logo veio a igreja e eu advogava e pastoreava. Depois de um tempo eu deixei de advogar. Mas um dia, quando o Senhor começou a ministrar na minha vida sobre essa questão de culpa e sobre essa responsabilidade que às vezes a gente tem de cumprir uma missão que não é nossa. Quando Deus começou a falar comigo, fortemente, Deus começou a me perguntar, o que o seu pai gostaria de ter sido e não foi? Queridos, pensa numa pessoa que ficou chocada. A gente acha que a gente está escolhendo por a gente mesmo. A gente acha, né, que os sonhos são nossos. E naquele momento eu fiquei chocada. Porque você sabe qual era o maior sonho do meu pai? Ele nunca me pediu, ele nunca falou para mim. Mas sabe qual era o maior sonho do meu pai? Ser advogado. E pastor. Eu entrei em crise como Elias. Eu falei, como? Como assim? Então quer dizer que esse sonho não é meu? Como assim, Senhor? Então eu não posso ir mais na frente dos meus pais? Eu não posso ter a minha identidade? E o Senhor começou a trabalhar em mim grandemente essa questão de culpa. Como é importante nós lidarmos com essas questões. Queridos, não adianta você passar para frente e falar assim, esse negócio de emoção, cura interior, esse negócio de entrar na presença de Deus e ficar pedindo para Deus curar as emoções, não é para mim não. Eu sou mais prático, eu quero mais ir para a parte prática. Eu quero te falar, você precisa entrar na olaria. Toda pessoa que Deus tem, né? Coisas grandes, eu acredito que Deus tem coisas grandes para você, amém? Vai entrar na olaria de Deus. Querido, se você fugir da olaria, você está fugindo de cumprir sua missão completa. Você vai entrar na olaria, sabe o que vai acontecer na olaria? Aleluia! Você vai ser moído. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, prepara para ser moído. Aleluia! Muita coisa que às vezes a gente pensa, nossa, isso não acontece comigo, não acontece na minha casa, não acontece na igreja. De repente, olha a situação difícil chegando para você resolver. Fugir não é a solução. Quem foge sempre volta. Vamos dizer juntos? Quem foge, sempre volta. Quem foge de casa, ou seja, quem briga com os pais e fala, eu vou ter minha vida do jeito que eu quiser. Eu quero te falar, você não saiu de casa. Você vai voltar. E vai resolver. Se você entende que Deus tem um propósito na sua vida. Eu conheço missionários que foram para o campo, não é? Que tinham, assim, todo o amor, dedicação em Deus, tinham certeza da missão deles, mas lá eles não conseguiam ser frutíferos. E um dia, eu conversando com
com a missionária, essa missionária, ela disse para mim, eu falei para ela, querido, o que aconteceu? Me conta um pouco a história da sua família. Por que é que o seu ministério não rompe? Eu quero saber um pouco da sua história. E ela disse para mim, pastora, eu saí assim, meus pais nunca abençoaram o meu casamento. Nunca abençoaram a nossa vinda para cá. E a gente não se conversa há muitos anos. Tem que resolver ou não? Adianta fugir, gente? Não adianta fugir. Então, a maior tristeza dos filhos são os sonhos não realizados dos pais. Então, eu quero te falar, você vai realizar todos os seus sonhos. Você vai realizar. Não importa quantos anos você tem, se é um sonho que Deus colocou no seu coração, você é capaz de realizar. Não passe esse sonho para outros. A culpa, ela nasce na infância, mas quando a gente cresce, ela vai para o nosso inconsciente. Por isso que a gente, às vezes, não tem consciência do que está nos impedindo de crescer. Os filhos, eles acreditam que são responsáveis pela felicidade dos pais. E quando a culpa vem, qual que é o momento que o alarme toca? Porque a culpa é como se fosse um alarme. Sabe o seu celular aí? Hoje, que hora que você colocou para despertar? 6, 5, 7. O que acontece se você dormiu muito tarde porque ficou conversando? O olho fica até com areia, né? Mas o celular fica lá. Pé, 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 pé. Esse alarme é bom, mas... né? Porque te acorda. Mas é ruim aquele som. Pé, 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 pé. A culpa na nossa vida, assim como foi na vida de Elias, acontece desse jeito. Quando você está no auge, quando você pensa assim, é agora que os sonhos vão acontecer, é agora que aquela promessa de Deus vai vir, é agora que a palavra vai se cumprir, aí vem um alarminho na sua cabeça, pé, 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 mas você vai além do que seus pais foram, pé, 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 mas você não é um filho que todo mundo disse que não seria nada na vida, pé, 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 para onde você vai? Você? A culpa aparece nos momentos que são momentos de rompimento da nossa vida. Quando mudamos para a nossa casa nova, aí a culpa vem. Pé, 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 pé. Você não é responsável pela felicidade dos pais? Olha lá onde seus pais estão vivendo. Pé, 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 pé. A sua irmã, o seu irmão, olha a sua família. Pega essa casa e vende e vai ficar com a casa parecida com a deles para ninguém falar que você é diferente da família. Hello? Tem alguém aí? A culpa vem nessas horas, né? Nas horas que chega para você uma notícia boa. E aí vem aquele alarminho. Quais são os sintomas que às vezes a culpa está vindo? Como ela é inconsciente, a gente não percebe. Quais são os sintomas? Você começa a se auto-sabotar. Você começa, muitas pessoas arrumam um sócio picareta. Todo mundo fala para a pessoa que aquela pessoa é um picareta. Todo mundo chega para ele e fala assim, ó, esse é picareta, não fica sócio dele. Conhece alguma história assim? Aí a pessoa vai, fica sócio, e o outro vem e faz as suas picaretagens. Ou então, não casa com fulano. O fulano não é homem para você. Fulano não é mulher de Deus para você. Hello? Quantos solteiros temos aqui? Bem alto para eu ver. Uau! Esperando o prometido e a prometida. Quem sabe tá aqui, hein? Garanto que vocês ficaram pensando nisso, né? Fala sério. Eu vou na escola, quem sabe? Eu me lembro que quando eu era mocinha, eu ia para congressos assim, eu ficava com meu coração cheio de expectativa, quem sabe? Tá lá, essa também. Quem sabe tá lá? Ó, aquele que virar para trás, ou então aquele que adora mais. Aquele mais comprometido, aquele que eu ver. Ou então mais bonito. Né? Então, a gente vem cheio de expectativa. E
Muitas vezes a família foi infeliz, todos os casamentos infelizes, muitas separações, e na hora dela escolher uma pessoa de Deus para a vida dela, que todo mundo diz, é de Deus para sua vida, ela não consegue casar. Não consegue casar. Ela vai e às vezes casa com um que não é a pessoa de Deus para a vida dela. O que ela está fazendo? Se sabotando. Porque uma pessoa, você que tem ministério, presta atenção nisso, isso é importante. O casamento é muito importante. A pessoa que a gente casa, o nosso companheiro, é muito importante. Ele tem que estar alinhado com o coração de Deus, amém? Ele tem que ser aquela pessoa que Deus tem para nós. Eu lembro que eu fui no congresso aqui perto de Belo Horizonte. E o pastor estava lá dizendo assim, pega um papelzinho, escreve nesse papelzinho todas as características que você deseja do homem ou da mulher de Deus para sua vida. Alguém já fez isso? Não? Que é isso? Vamos fazer agora? Aí ele disse isso. E eu fui escrever. Sabe a primeira coisa que eu escrevi no meu papelzinho? Um homem temente a Deus. Que ame e honre a sua família. Eu coloquei todos os valores que eu queria nessa pessoa. Ou seja, eu sabia o que eu queria. Você sabe o que você quer? Ou qualquer coisa tá bom? Eu falo muito para as meninas lá na igreja, gente, qualquer coisa não tá bom. Não é assim. Então eu coloquei lá no papelzinho todas as características que eu queria no homem de Deus. Coloquei dentro da Bíblia, tempo passou. E um dia, depois que eu casei, eu cheguei na casa da minha mãe, né, e fui organizar as coisas que ainda tinham ficado lá da minha época de solteiro. Adivinha o que eu acho? A Bíblia. Dentro da Bíblia, o papelzinho. Gente, olha, quero te falar, funciona. Tudo o que eu pedi para Deus, o meu marido tinha. Aí cheguei para ele e falei assim, amor do céu, olha o papelzinho que eu escrevi quando eu nem te conhecia. Aí ele falou assim para mim, nossa, que legal. Eu falei assim, olha, aí eu brinquei com ele. Ah, se eu soubesse mesmo que ia dar certo, eu tinha colocado umas coisinhas a mais. Aí ele brincou comigo assim, e eu que nem fiz papelzinho. Falei, tá bom então. Então diga assim comigo, Deus tem o melhor para mim. Você acredita nisso? De verdade? Então cuidado. Cuidado para não se sabotar. Cuidado para não escolher uma pessoa que vai ser um companheiro e que vai ser um fator determinante para o seu ministério não decolar. Tem pessoas que têm chamado pastoral e às vezes vai casar com uma pessoa que não quer saber de igreja, não quer compromisso com Deus. Como que faz? Aí todas as vezes que você for para o ensaio, porque ficar no ensaio é bom, não é, gente? Ficar um dia, 2 dias, não é? Passa muito tempo na igreja, nos ensaios. E o outro? Como é que fica? Se não estiver dentro, alinhado com os valores que você está buscando, com os valores que Deus tem. Tem gente que não consegue tirar férias, porque os pais nunca tiraram férias. Então, no momento de férias, vira maior brigaiada. Né? Não, para que tirar férias? Nosso negócio aqui na terra é trabalhar. Né? Aí tá lá nas férias, uma delícia na praia, porque mineiro gosta de praia, gente. Né? Porque tá longe, nós estamos longe da praia. Então tá lá na praia e tá pensando, não, queria tanto que a minha família estivesse aqui comigo. Queria tanto que o fulano, que o Beltrano, tá ruim aqui. Então tem muita gente que fica deprimida. A depressão às vezes não é dela, às vezes a depressão, a tristeza é da família. E ele está continuando a ficar oprimido por essa culpa. Então Elias tinha culpa de suplantar a história da sua família, suplantar a história de Israel. Os filhos muitas vezes se sentem profundamente endividados com os pais. Hoje nós vamos fazer um ato profético aqui, amém? Então, tem filho, a maioria dos filhos se sentem endividados. Eu quero te dar uma notícia, você nunca vai poder pagar os seus pais, o que eles fizeram por você. Nunca.
Nunca. É uma dívida impagável. Diga comigo, dívida impagável. Sabe por quê? As noites, ou seus pais ou alguém que te criou. As noites que passou sem dormir. Os remédios. A preocupação. Preocupação tem preço, gente? Hã? É uma dívida impagável. Impagável. Não é? Toda dedicação, amor, carinho. Tem jeito de pagar carinho, gente? Pagar amor? É uma dívida que às vezes a gente sente que é o quê? Impagável. Por mais que a gente renuncie, prejudique a nossa vida por amor a eles, nós nunca vamos poder pagar. Então, muitas vezes as famílias falam assim, quem é você? Você acha que você é melhor que nós? Menina e menino de nariz empinado. Por que você acha que você vai adiante? Por que você acha que você vai formar? Por que você acha que Deus tem isso para você? Você acha que você é melhor que nós? Diga comigo, culpa. Ou então vem aquele sentimento de indignação. Isso não é para mim. Não, ministrar para muitas pessoas, isso não é para mim, isso é para outra pessoa. E na obra de Deus, e nas nações, quem sou eu? Quem lembra de alguém que vivia falando quem sou eu? E que teve que passar por uma cura de Deus grande? Gideão. Deus vem e fala, Gideão, é você, Gideão. Olha, a pessoa que está do seu lado e fala, é você. Deus vem e fala para Gideão, Gideão, é você. É você o homem. É você o cara. Quer dizer que o cara não é o Roberto Carlos. Deus vem e fala para Gideão, é você o cara, Gideão. E Gideão faz o quê? Eu? Tem mais alguém aqui que chama Gideão? Ele fala, eu? Não, Deus, eu sou o menor. A minha família é a menor. Ou seja, todo mundo aqui é muito ruim. Bem pequeno. Como que pode ser eu? Não é? Então, Gideão também precisou ouvir Deus a respeito disso. Dizendo, não, Gideão, eu sou com você. Aleluia. Foi o que Deus falou para Elias. Elias, só um minutinho. Vem comer do pão. Vem beber da água. Pão, palavra. Diga comigo, pão, palavra. Água, espírita. Deus vem e fala, Elias, come do pão. Fortalece. Bebe da água. Porque o que eu tenho para ti, Elias, não terminou. Você vai construir uma história diferente. Você vai ir além. Não terminou o que eu tenho para você. E eu vou te conduzir, passo a passo, em um processo de cura. Em um processo de dependência de mim. Em que você vai entender que sempre que você vê as dificuldades da sua família, você vai entender, como o pastor Ademar disse hoje de manhã, que o lugar de lançar a ansiedade é nos meus pés. Eu faço. Eu faço. Não é? Eu faço. Foi isso que Deus foi fazendo com Elias. Como que a culpa atua? Ela atua através de pensamentos punitivos, autocrítica. Alguém vem e fala assim, que roupinha bonitinha que você tá? Aí você fala, porque você não viu o rasgadinho aqui na dobra? Alguém fala assim, nossa, mas hoje foi uma unção. Você fala assim, mas estava tão difícil, até romper. Aí você faz alguma coisa e fala assim, não ficou muito. Todo mundo vem falando, não, ficou bom. Aí você fala assim, podia ter sido melhor. Você é assim? Ou não veio essa manhã? Ou então se compara com outras pessoas. Nossa, eu quero ministrar louvor como a Cristi. Olha lá, Cristi. Vou fazer direitinho. A Cristi, levanta a mão, você levanta a mão. Ou como o Ademar. Compara demais com as outras pessoas. Você é único. Lógico que podemos ter as pessoas e devemos ter as pessoas como modelos. Mas não querendo ser o que as outras pessoas são.
Ou fica se punindo com oportunidade perdida. No! Aquele grupo que eu estava, nu. Já viu como é que eles estão hoje? Não, mas naquela época eu perdi aquela porta de emprego. Perdi aquele mocinho, aquela mocinha. E fica se punindo com aquilo. Ou fica imaginando catástrofe. Nossa, eu não posso chegar muito tarde, porque senão vai entrar na minha casa e vai acontecer uma coisa ruim. E aí. Né? Ou preocupação obsessiva com as coisas e pessoas. Ou fica remoendo experiências negativas. Porque lá na outra igreja, nossa, acabaram comigo. Quem é que tem experiência negativa com as pessoas da igreja? Levanta a mão, quer te ver. Eu também. Jesus também. Jesus também. Jesus, a igreja dele, né, mais íntima era 12, e ele teve, né, uma experiência ruim. Mas se você ficar remoendo essa experiência ruim, eu quero te falar, você não vai chegar onde Deus tem para você. As experiências, tudo que acontece na nossa vida, elas nos servem para crescimento. Se nós não aprendemos a olhar o que eu posso aprender com essa situação que está acontecendo hoje, nós nunca vamos crescer. O que é essa situação de hoje? Se tivesse um aprendizado, qual aprendizado seria? O que eu posso aprender com essas pessoas que eu estou achando dificuldade de me relacionar? Agora, você sabe onde que a culpa, uma das facetas que a culpa opera também? No perfeccionismo. Quantos acham que perfeccionismo é uma qualidade? Ninguém? Ai, achei 2. 3, 4. Tem gente assim, ó, não sei se é ou se não é, né? Eu achava que era qualidade. Eu achava que ser perfeccionista era qualidade. E tem gente que ainda fala assim, eu sou, coloca identidade nela e não comportamento. Ela diz, eu sou uma pessoa perfeccionista. Eu gosto de tudo certinho. Tudo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Você conhece alguém assim? Intimamente? Intimamente? E o perfeccionismo, por que o perfeccionismo vem da culpa? Você sabe? Porque o perfeccionismo vem de um senso de desvalor. Tudo que você faz, você fala, isso ainda não está bom, vamos fazer melhor. Qual que é a diferença do perfeccionismo com a excelência? A excelência é uma ordem de Deus. Tudo que você for fazer, faça bem, faça seu melhor, faça de forma excelente. Você vai tocar um instrumento, toca de forma excelente. Por isso vocês estão aqui, para desenvolver seus dons, chamados. Então, a excelência é de Deus, porque Deus é um Deus excelente. Ele criou o mundo e disse, bom. Sabe o que Deus estava fazendo? Se validando. Tinha alguém além dele lá? Pai, Filho e Espírito Santo, né? O homem já estava lá? Não, ele falou para ele mesmo, gente, ó, isso que eu fiz foi bom. E o perfeccionista, ele não sabe se validar. Ele sempre acha que poderia ter sido melhor. Por quê? Porque ele está desvalorizando quem ele é e o que ele faz. Por isso que o perfeccionismo vem da culpa. É um desprezo nos limites e na fragilidade. Quem é perfeccionista está quase morrendo, mas não delega. Fala Deus? Aqui tem alguém que fala isso? Fala Deus. O perfeccionista não se permite errar. Quando alguém vem e fala que ele errou, ele dá um jeito de desconversar. Porque ele é tão bom, como que ele vai errar? Aí a pessoa fala igual lá o nosso amigo, né? Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não, é porque todo mundo aqui está fazendo de um jeito que não é para fazer, né? Muito exigente consigo mesmo e com os outros. Gente, o perfeccionista, é difícil demais andar com um perfeccionista. E aí essa pessoa não tem muitos amigos, sabe por quê? Porque nós queremos andar com gente. Eu quero que você pegue na pessoa que está do seu lado assim, ó, com respeito, por favor. E fala assim, eu quero andar com gente.
O perfeccionista, ele tem uma dor. Sabe qual que é a dor do perfeccionista? Ele quer ser Deus, porque ele quer ser perfeito. Fala, Deus. Ele quer ser Deus, né? Então, todo mundo que está à volta dele não pode errar com ele. Se alguém errar, nu. Como é que falaria em outros estados esse nu? Bah? Que mais? Oxe. Oxe, se alguém errar com perfeccionista. Aí fica todo mundo trabalhando com perfeccionista assim. Eu não posso errar, não posso errar, não posso errar. Aí vem e apresenta a planilha para o perfeccionista. Aí o perfeccionista olha. Dá para fazer de novo? Aí o que acontece? Ninguém se sente capaz de trabalhar com o perfeccionista. Porque ele não valida as pessoas, porque ele não valida nem ele mesmo. Ele não valida ninguém. Então ele não acha que é importante falar, querido, ó, hoje o ensaio foi joia. Nossa, que palavra boa essa que você compartilhou. Você é bom nisso, hein, cara? O perfeccionista não faz isso não, porque ele não faz nem com ele. Nem com ele. Aí todo mundo que trabalha com perfeccionista acha assim, nossa, é difícil demais de ser igual a ele. Ele é muito bom. Já viu algumas ovelhas que acham que pastor é top? Nossa, meu pastor é top. Só que o pastor top vive solitário. Fala, Deus. Oxe. Pastor top vive solitário. Por quê? Porque ninguém é top igual ele. E todo mundo se sente o quê? Inferior. Ai, dá para apertar de novo o seu irmão aí e falar, eu gosto de gente. Eu gosto de gente. O perfeccionista tem uma tristeza, a tristeza de não ser perfeito, de não resolver o problema de todo mundo. Se eu pudesse colocar uma figura aqui, eu diria que o perfeccionista é aquela pessoa que traz uma pedra enorme, ele carrega o mundo nas costas. Normalmente o perfeccionista ele tem um sintoma físico, dor nas costas. Sente dor nas costas, querida? Sim ou não? Ou não veio? Só que o perfeccionismo é o quê? É o inimigo da criatividade e da ousadia. Por quê? Porque aquele CD nunca fica pronto, porque nunca está bom. O que os outros vão pensar? O perfeccionista é muito interessado no que os outros vão pensar, vão dizer. Imagina Jesus preocupado com o que o povo estava dizendo a respeito dele. Imagina, uma vez ele perguntou para os discípulos, o que eles estão falando aí de mim? Nossa, estão falando maravilhas do Senhor. Aí ele perguntou depois, o que eles estão falando de mim? Estão falando que o Senhor é assim com o capeta. Foi isso que falaram? Não é? E Jesus parou o que ele estava fazendo por causa da opinião dos outros? Sabe por que nós estamos tão preocupados com a opinião dos outros? Porque nós nos sentimos culpados de ir além. O que os outros vão pensar? Eles vão ver que eu só desafino nesse TT. Essa música não ficou muito boa. Nossa, aquele arranjo, aquela palavra, gente, mas podia ter sido melhor. E o livro que a gente começa e nunca termina? Fala, Deus! Oh, meu Deus! Cura o seu povo, diga comigo, cura o seu povo, Senhor. Sabe de onde que vem isso? Lá, pequenininha, a gente ouve muito assim. Você não pode ser assim. Senta direito, fala direito. Você tinha que ter sido um pouquinho mais alta. Você só tem 1,50 m, 49.
Você tinha que ter sido mais alta, você tinha que falar menos, você fala demais na minha cabeça. Não tem muita mãe que fala isso? Menino, você fala demais na minha cabeça. Sentimento de inadequação, né? Tudo isso vai causando uma dor. E aí você cria um personagem. Oh, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa importante. O personagem que você cria lá na infância, você entra na igreja com ele. É o personagem que vai agradar todo mundo. Eu estou aqui para fazer a felicidade de todos. Aí você está sempre com um sorriso. Eu achei lindo hoje a Cristi falando, né, das dificuldades que ela está tendo. Eu quero te falar, ande com gente humana mesmo, gente, pessoa. É lindo demais isso. Sabe por quê? Porque essas máscaras nos impedem de mergulhar mais profundo. É tanto personagem que a gente veste. Tem que ser perfeito, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Sabe o que isso faz? Nos afasta de Deus, nos afasta de nós mesmos. Quem que eu sou? Eu não sei. Porque quando eu estou com uns, eu visto aquela máscara. Quando eu estou com outros, eu visto a outra máscara. E quando eu estou lá no meu trabalho, eu tenho uma máscara para o trabalho também. E eu tenho uma máscara para aquela pessoa, por exemplo, que eu desejo conquistar para casar. Essa máscara é assim. Eu sou tão boazinha, né? Aí coloca só as coisas boas que você é. Eu lavo, cozinho, passo, arrumo. Hoje em dia não, né? Lavo, cozinho, passo, arrumo, leio a Bíblia muito. Muito. O meu ministério, irmão, é muito grande. Casa comigo. Que você vai ter uma intercessora dia e noite, dia e noite. Aí você está lá, né, na frente da televisão. Aí toca a campainha. Aí é o pretendente. Aí você corre, pega a Bíblia. O Senhor é meu pastor. Nossa, Deus está falando tanto comigo esses dias. Então tem gente que chega na igreja e quer uma igreja de gente perfeita. Aí chega e fala assim: aqui nessa igreja todo mundo tão hipócrita. Fala de amor, mas não vive o amor. Fala Deus. Porque o que você quer? Você quer uma igreja de gente perfeita? Ou você quer uma igreja de gente que busca perfeição, que busca Deus, que busca em Deus? Porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus quer trabalhar, Deus ama pessoas. Se Deus quisesse que você fosse perfeito, Ele tinha te criado semideus ou um anjo. Não, Ele te criou um homem e uma mulher. Deus ama a sua humanidade. Ele ama tanto, 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 diga comigo, tanto, que Ele enviou o seu filho para morrer por você. E por que você despreza a sua humanidade? Ser humano significa, eu sou falho. É você chegar para um amigo e falar, nossa, tem um monte de defeito. Mas se eu errar com você, você me perdoa? Chegar para o seu marido para a esposa, eu vou errar com você. Sabe por que casamento é muito difícil? O povo diz. Porque no casamento não tem jeito de usar máscara 24 horas. Uma hora sua máscara vai cair. Não é? Uma hora a máscara vai cair, a pessoa vai ver você. E você mesmo nunca se viu. Só que criar um personagem causa dor. A dor de não poder ser nós mesmos. Não poder ser nós mesmos. O que você gosta? Ah, não sei. Quais são os seus sonhos? Ah, não sei. As pessoas generalizam muito isso. Quais são os seus sonhos? Ah, eu tenho sonhos de Deus, mas eu quero te perguntar, quais são os sonhos de Deus para você? Ah, não sei. O que você deseja? Quais são os seus objetivos? Ah, não sei. Nunca pensei sobre isso. Quem não sabe onde vai, não chega a lugar nenhum. E é uma dor não poder ser nós mesmos. Não é uma dor?
Não é uma dor, gente? Que às vezes você gosta de rir. Eu gosto muito de rir. Eu amo sorrir. E é muito ruim quando você chega num lugar e que as pessoas, você vai ficar pensando o que as pessoas estão pensando de você se você sorrir muito. É muito ruim vestir um personagem. Né? E Elias viu isso. Nossa, como é difícil. Elias entrou em depressão. Olha, é muito difícil ser essa expectativa que Israel tem em mim. É muito difícil ser a expectativa que a igreja tem em mim, que as pessoas têm em mim. Né? Quantos pastores temos aqui? Temos pastores? As pessoas têm ou não têm expectativas em nós? Hã? Tem ou não tem? E se nós formos corresponder às expectativas das pessoas, como é que fica? É possível agradar todo mundo? Hein? Não. Nós gastamos muito tempo e energia para mostrar aos outros o que eles querem que nós sejamos. Gastamos muito tempo com isso. E aí nós vamos perdendo o nosso referencial de identidade pessoal. E vamos assumir nesse personagem, vamos acreditando que nós somos esse personagem. E a mensagem do Evangelho é para seres imperfeitos. Você sabe o que significa quebrantamento? Quebrar, vem de quebrar mesmo. Quebrantamento, quebradeira, há uma quebra. Você sabe o que Jesus quer fazer conosco essa manhã? Quebrar o quê? A máscara. E quando Ele conseguir tocar a nossa essência como pessoas, você vai ver a pessoa linda que Deus criou. Ele quer se encontrar com você e quer dizer, eu amo você. Mesmo que ninguém te aceite e te ame, eu te amo e te aceito do jeito que você é. Eu te fiz. Com essa altura, com essa cor de cabelo, com tudo que você tem, do jeito que você é. O Senhor te fez assim. O Senhor te ama. Ele te aceita. E quando você falar para o Senhor, Senhor, quebra essa máscara. Eu desisto de agradar todo mundo. Eu quero agradar o Senhor. Sabe por quê? Que agradar o Senhor é fácil? Porque a Bíblia diz que nós já fomos aprovados por Ele. Aprovados. Ele nos aprova. Você sabia disso, que Deus te aprova? Deus te aprova. E quando você aceita a sua imperfeição, quando você fala, eu vou errar, nem sempre vou acertar, sou um homem, sou falho, eu quero ser homem humano, eu quero poder ser leve, eu quero poder não ficar preocupado com o que os outros estão pensando, eu quero poder chegar na presença de Deus e ser quem eu sou. Quando você puder dizer isso, você vai estar pronto para crescer. Você vai estar pronto para receber Eliseus. Pessoas do seu lado, que é bom demais caminhar com gente humana. É ou não é? É bom demais. É bom demais. Aquela pessoa falar daquilo que ela vive, de quem ela é mesmo. A Cristi hoje falou, eu tive um tempo na minha vida que eu tive dificuldade de ler a palavra de Deus. Quantos ministros vocês ouvem falando isso que a Cristi falou? Por quê? Porque não adianta a gente usar uma máscara e falar que a gente é santo na igreja, sendo que às vezes nós nos desenvolvemos uma vida com o Senhor. O Senhor sabe quem você é, quem eu sou. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Importa aquilo que o Senhor sabe que nós somos. E essa manhã, o Senhor deseja quebrantar você. E a casa do oleiro vai fazer isso com você. Vai te quebrantar, quebrar. Até você olhar e falar assim, uau, olha como eu sou legal. Eu tenho defeitos, sim, mas eu também tenho qualidades. E eu tenho os dons necessários para cumprir a minha missão. Porque a Bíblia diz isso. Deus te dá uma missão e Deus te capacita. Deus não vai te enviar, por exemplo, para uma montanha. E
que não vai colocar em você os equipamentos necessários para você subir essa montanha. Hã? Deus vai colocar em você esses equipamentos. Porque Deus te aprova. Né? Lá em 1 João 3, versículo 19, diz assim: amados, desta maneira nós devemos saber e reconhecer que nós estamos na verdade e podemos pacificar o nosso coração na sua presença. Porém, se o nosso coração está atormentado com acusação que nos faz sentir culpa e condenação, nós não temos confiança para com Deus. A culpa rouba a confiança em Deus. Deus demonstrou a Elias o seu amor e a sua graça. Graça que é favor imerecido. Desista de querer merecer a graça, queridos. Assim como a gente fica querendo a aprovação das pessoas, nós chegamos diante de Deus assim também. Se eu ficar bonzinho, se eu for bonzinho, não, você vai errar, preocupa não. Ok? Deus está ali. Lógico que nós não vivemos pecando. Ok? Mas se pecar, temos um advogado. Porque podemos pecar, somos humanos. Hã? Graça é favor imerecido. Então, desista de receber, né? De querer merecer, fazer alguma coisa para merecer o elogio de Deus, como você fazia para merecer o elogio dos seus pais. Porque Deus já te aprova. De querer agradar a todos, de ter sempre elogios na sua vida. Ou as palmas das pessoas. Tem ministro que se o povo não aplaudir, vai para a caverna encontrar Elias. As pessoas às vezes estão em necessidade de receber as palmas, os aplausos. Tem muita gente que não tem chamado para o altar para ministrar, mas quer muito. Não sei se acontece na sua igreja, acho que só na minha. Quer muito. E por que quer muito? Quer muito adorar a Deus? Não. Quer receber aplauso do povo. Quer ser aprovado pelas pessoas, quer estar em evidência. Lá na igreja eu falo muito o seguinte: se você não adora a Deus embaixo, você não serve para adorar em cima. Lá na igreja agora, graças a Deus, nós estamos assim, Deus me deu um sonho, antes de conhecer o pessoal, antes de conhecer o iHope, que é a casa de adoração lá em Kansas. Eu estava orando a Deus o dia que eu ia conhecer o Duane. E eu falei: Senhor, se é uma coisa que o Senhor tem para nós, se é algo que o Senhor tem para mim como chamado, eu quero que o Senhor fale comigo. E dormi, Deus me deu um sonho maravilhoso. Eu sonhei que eu estava indo para minha casa. No sonho eu sabia que era minha casa, mas a minha casa era muito simples. Minha casa era de madeira e tinha uma mesa de madeira, um copo de madeira, uma cadeira de madeira. Era só isso que a minha casa tinha. E eu estava indo para minha casa, só que a minha casa ficava num jardim maravilhoso. Eu passava pelo jardim, eu sentia o cheiro das flores, muitas flores amarelas. O sonho foi muito, muito nítido. E quando eu acordei, o Senhor começou a falar comigo a respeito do sonho, que a madeira significa o homem. Então é o homem no meio do jardim, o jardim é a presença de Deus, da adoração. E então eu entendi que aquilo era para nós. E eu tenho um desafio lá com o pessoal, que nós estamos já há 1 ano ministrando, ensinando, formando equipes de adoração para nós começarmos a casa de adoração 24 horas. Nós sentimos que é um desejo de Deus para nós, né? Então nós estamos assim nesse mover. E aí, nesse treinamento com o pessoal, eu falo muito para eles. Se você não consegue deixar um instrumento, seja um microfone, se você não consegue adorar a Deus embaixo, querido, você não é um adorador. Você tem que rever os seus conceitos. Muitas vezes as pessoas querem estar em evidência. Por quê? Por causa das suas feridas emocionais. Por causa dos problemas que nunca lidou, por causa da rejeição que nunca superou, ou da culpa que está vindo como um alarme. Não porque deseja agradar ao Senhor, e não porque deseja adorar ao Senhor. Nós precisamos pensar: por que é que eu quero isso?
Por que é que eu estou fazendo isso na casa de Deus? Tem pessoas que precisam que o pastor chegue, bate nas costas e diga para ele: o que você está fazendo é muito bom. Eu quero te dizer que mesmo que ninguém chegue em você e te aprove, Deus já te aprovou e Deus manda você ir. Não espere o aplauso das pessoas, a aprovação das pessoas. Porque pessoas vêm, pessoas vão, pessoas te abandonam. Mas Deus nunca te abandona. Nós precisamos entrar nessa olaria de Deus e pedir: quebranta mesmo, Senhor. Por que é que eu quero? Faça essa pergunta para você. Por que eu quero? É para adorar o Senhor? É para glorificar o Senhor? Por que eu quero? É para cumprir a minha missão? Ou eu quero para justificar meu coração doente? Vamos pedir essa manhã que o Senhor nos leve nessas águas mais profundas. Você tem duas opções nessa manhã: continuar no raso. Você pode, ok? Você é livre. Você pode. Ou você vai mais profundo e fala: trata mesmo, Deus. E quando você pede trata mesmo, Deus vai colocar umas pessoas na sua vida para te tratar. Mas glorifica o Senhor, porque você vai sair melhor. Você vai se conhecer mais. Amém. Amém. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu queria pedir para o pessoal do louvor pudesse nos ajudar. Alguém do teclado, do violão. Eu queria que nós vamos pedir ao Senhor que vá naquelas lembranças nossas. Queria que você ficasse bem à vontade agora, tá? Se você quiser tirar as coisas do seu colo, eu quero que você comece a pedir para o Senhor te levar a coisas ocultas. O Senhor quer fazer essa manhã uma grande cura no nosso meio. Peça para o Senhor estar trazendo a sua memória. As questões de culpa da sua vida. Eu quero que você feche seus olhos e pense um pouquinho na sua família ou na pessoa que te criou. Tem pessoas que estão aqui que não foram criadas pelo pai ou pela mãe, mas que teve uma pessoa de referência na sua vida. Eu quero que você pense nisso agora. Espírito Santo, Tu és aquele que sonda os corações e conhece. Espírito Santo, eu não conheço as pessoas que estão aqui. Mas o Senhor me trouxe nesse lugar. E logo nesse dia é porque o Senhor quer tratar os corações. Eu quero te pedir, Espírito Santo. Tu és aquele que vai fundo e que traz à memória coisas ocultas e escondidas. E que podem estar atrapalhando meus irmãos e minhas irmãs de cumprirem a sua missão de vida. Quero que você pense um pouco sobre a sua família. O quanto você ficou preocupado e se sentiu responsável pelos seus pais. Quanto você quis fazê-los felizes e não conseguiu. Quanto você desejou um elogio do seu pai. Um elogio da sua mãe. Quanto você se esforçou, se esforçou, se esforçou. Quanto você ainda deseja cumprir os sonhos que são deles. Uma necessidade, uma responsabilidade de que eles nunca sofram.
Espírito Santo. Uau. Tem muitos aqui que não conseguem estar na presença de Deus profundamente por causa da história com seus pais. Nunca se sentiram queridos, amados. Só receberam crítica, reprovação. E quando o Senhor fala para você, eu tenho coisas grandes, você diz, eu não acredito nisso. Por mais que as pessoas digam, que você até repete, você sabe com você mesmo que você não acredita que é para você. Você diz, acontece com outro, acontece com aquele, mas comigo não. Se você fosse ser sincero com Deus essa manhã, o que você diria para Ele? Oh, Senhor. Oh, Senhor. Isso não é para mim, Senhor. Nunca vai acontecer na minha vida. Oh, oh. Tem pessoas que passaram muita privação de comida, necessidade na família. Uou! Necessidade na sua família. Uou! E se sentem profundamente responsáveis e dizem, eu não posso me entregar ao ministério porque eu tenho que trazer comida para minha casa. Uou! Uou! Muitas ansiedades e preocupações com a família. Uou! Com os filhos. Uou! Uou! Às vezes você está vendo que não é o caminho que Deus sonhou para eles e você está muito preocupado com isso. Uou! Mas essa manhã quero te convidar, uou, a entregar a sua família no altar de Deus. Uou! Quero que você abra seus lábios e entregue sua família no altar de Deus essa manhã. Entregue. Diga, Senhor, por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, só o Senhor pode cuidar da minha família como eu gostaria de cuidar. E não dou conta. Hoje eu desisto, de ser aprovado. Eu quero que você abra os seus lábios, querido, e desista hoje da expectativa de ser aprovado. Desista hoje de fazer as pessoas felizes no sentido de sentirem responsáveis pela vida delas. Você é um facilitador, mas são elas que resolvem, elas que decidem. Você não pode mais resolver as coisas pela sua irmã, pelo seu irmão, pelo seu pai. Você precisa entregar sua família no altar de Deus, sabendo que Deus cuida melhor que você. Uou! Você é humano, falho, você nunca vai dar conta. Uou! Vamos entregar. Abre os seus lábios e fala, Senhor, essa manhã eu entrego a minha família. Eu entrego a minha família, eu entrego as preocupações, as ansiedades com a situação financeira. Eu entrego as preocupações e ansiedades com a infelicidade da minha mãe no casamento, com a infelicidade do meu pai no casamento. Eu quero romper, eu não quero ser como, ó Deus, como aquele que não completa a sua missão. Eu quero romper, por isso eu quero entregar nessa manhã no seu altar, a minha ansiedade, a minha preocupação. Sheila baralabashala baralabashai. Sheila baralabashala baralabashala baralabashai. Comece agradecendo a Deus pela sua família. Obrigada, Senhor, pela minha história. Obrigada, Senhor, pela minha história. Obrigada pela minha família. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que cuidaram de mim. Mesmo aquelas pessoas que se sentiram tão desamparadas, o Senhor disse que se você observar bem, o Senhor nunca te desamparou. Tem um jovem que se sente muito abandonado, se sentiu muito abandonado pela sua família.
Uou! E o Senhor disse que sempre colocou na sua vida pessoas que cuidavam de você. Uou! E às vezes esse sentimento de abandono você nunca conseguia ver essas pessoas como pessoas que Deus enviou para cuidar de você. Oh, Sheila, quantos querem entregar a sua família hoje, a preocupação, a ansiedade, a culpa na presença do Senhor? Quantos querem? Vamos ficar de pé? Alguns se sentem apaziguadores. Alguns vivem em casas que tem muitas brigas e discussões. E eles, desde pequeno, pensaram: eu sou responsável. Se eu sair daqui, uou, uou, uou. Se eu sair daqui, a minha família nunca vai. Minha família vai separar, eles vão matar um ao outro. O Senhor disse para você hoje: entrega a sua família para mim. Oh, yeah. Oh, Espírito Santo, pessoas que não conseguem casar porque eles não conseguem descansar que Deus vai cuidar da sua família. Hoje o Senhor vai te liberar para casar. Se você entregar a sua família na presença dele. Muitos ainda estão vivendo para trazer recursos. Eles ficam muito preocupados com isso. Muito preocupados com isso. Eles são fiéis à tristeza da família. O Senhor disse: entrega a sua família hoje para mim. Entrega a família, porque eu vou cuidar da sua família. Antes de você nascer, o Senhor já cuidava dessa família. Tem pessoas aqui que cuidam dos seus irmãos. Os pais não conseguiram ser pais, eles não conseguem cuidar. Tudo é você que faz. Você parece que é o pai e a mãe dos seus irmãos. E o Senhor diz: entregue seus irmãos hoje. Muitos chegaram aqui cansados. O Senhor disse: esse cansaço vai acabar hoje. Vamos fazer juntos essa oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela minha história de vida. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela minha família, pelos meus pais ou pelas pessoas que me criaram ou cuidaram de mim. Eu quero te agradecer pela minha história. Senhor, os meus pais, eles são teus. A minha família é tua. E nesta manhã eu decido que eu vou entregar toda preocupação, ansiedade diante de ti. Hoje
eu te entrego a minha família para o Senhor cuidar. Hoje eu decido não viver mais culpado. Hoje eu decido ir além no seu chamado. Hoje eu decido que eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Em nome de Jesus, eu descanso, porque o Senhor cuida muito melhor do que eu. Amém. Nós vamos fazer aqui na frente um ato profético com algumas pessoas. Por favor, essas pessoas vão estar representando seus pais. E eu quero que você uma coisa muito importante sobre a culpa é você dizer para os seus pais: eu nunca vou poder te pagar o que você fez por mim. Eu nunca vou poder te pagar. Nós vamos fazer um ato profético, mas eu quero desafiar você a sair desse encontro, a não esquecer, porque hoje é somente o 2º ou 3º dia. Não esquecer, faça um jantar de honra para os seus pais ou quem cuidou de você. E diga a eles: muito obrigada. Eu nunca vou poder pagar as noites que você ficou sem dormir. Eu nunca vou poder pagar as vezes que você engoliu o caroço porque você tinha que criar os seus filhos. Eu nunca vou poder te pagar. E você descansa. Aí você descansa, porque a dívida vai estar sendo paga. Ok? Vocês estão entendendo isso? Eu sei que existem algumas pessoas que precisam de uma cura mais profunda nessa área com os pais. O Senhor está falando muito forte isso comigo. Eu via algumas pessoas assim, algumas famílias que são muito violentas. E o Senhor disse para mim que o Senhor quer fazer uma cura profunda nisso. E essas pessoas que estão aqui estão representando pais e mães. Não necessariamente mulher representa pai e homem representa... Não, eles estão representando pais ou pessoas que cuidaram de você. Se você sentir no seu coração, eu quero que você saia do seu lugar. Venha aqui na frente e diga isso para eles. Você vai sair, você vai dizer isso para eles. Você vai olhar nos olhos dele. Vem aqui, querida. Vem aqui, por favor. Eu vou fazer para vocês verem, ok? Você vai dizer: mãe, obrigada por tudo que você fez por mim. Obrigada que você deu o seu melhor. Eu nunca vou poder te pagar tudo que você fez por mim. Me perdoa por ser imperfeita. Eu quero te dizer que eu sou muito grata pela sua vida. Me dá um abraço se você quiser. Se você tem pai e mãe que está aqui, você pode fazer isso pessoalmente, ok? Nós estamos fazendo ato profético porque seu pai e sua mãe, a pessoa que cuidou não está aqui. Às vezes você vai dizer: minha mãe faleceu, meu pai faleceu. Não tem problema, você pode fazer isso profeticamente agora, ok? E nós vamos ministrar, né, o louvor. O pastor está aí para ministrar louvor. E nós vamos fazer isso então nesse momento. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo continue nesses dias uma cura linda no coração de vocês. O Senhor ama vocês e o Senhor quer quebrantar vocês para que vocês vejam como vocês são lindos e amados por Ele. Deus abençoe. Pastor, por favor. Pode sair do seu lugar, querido, você que sente isso. Não perca a oportunidade. Você pode ficar aí durante o tempo que você quiser em adoração. Obrigada por ser pai dessa nação de adoração, viu? A terra não